Estamos dando início ao módulo 2, Filosofia Cipaer, e é uma forma de gerenciar risco. Em todas as atividades, nós temos a presença do risco. É preciso saber gerenciar esse risco para evitar que os acidentes e os infortúnios venham a acontecer. E o primeiro registro de prevenção de acidentes vem da era mitológica grega, onde Dédalo e seu filho Ícaro realizam uma proeza. Dédalo havia matado uma pessoa e foi se refugiar em Creta. Se refugiando em Creta, ele ganhou a notoriedade do rei. Então, com isso, ele ficou bem estabelecido em Creta, mesmo após ter cometido um assassinato. O rei Mitos teve seu filho assassinado pelo rei de Atenas. E aí ele decretou que, como pagamento da morte do filho, ele teria 7 rapazes e 7 moças. Anualmente ele mataria para alimentar um minotauro. Segundo a lenda, esse minotauro teve uma relação com a rainha e, na verdade, foi um touro, né? Com a rainha, e surgiu a figura do minotauro que se alimentava de carne humana. Bom, como Dédalo era muito inteligente, o rei pediu para que ele criasse um labirinto, a fim de que o minotauro ficasse ali aprisionado e o alimento seria levado até ele. O príncipe de Atenas, para evitar essa mortandade dos seus súditos, ele resolveu oferecer a própria vida para acabar com essa mortandade. Bom, e aí ele foi condenado a entrar no labirinto. Só que a princesa se apaixonou por ele, Teseu, o nome dele. E Dédalo ofereceu para ele um novelo de linha, para que ele soubesse sair do labirinto e não morresse, em função do sentimento que a princesa nutria. Ele não morreu e o rei, sentindo-se traído, mandou aprisionar Dédalo numa ilha. E Dédalo, na tentativa de fugir, ele começou a maquinar sobre o invento que ele já desenvolvia, e ele formou 2 pares de asa, juntando penas espalhadas pela ilha e a seiva de uma árvore. Bom, a engenhoca deu certo, e Dédalo e seu filho Ícaro conseguiram sair voando dessa ilha e foram para uma ilha vizinha. Porém, Ícaro, seu filho, se entusiasmou com um voo e descumpriu o único procedimento de segurança que foi imposto pelo pai: não voar muito alto, porque o sol estava forte e ele poderia derreter a cera e as penas se soltarem e o Ícaro ia cair. A princípio, o Ícaro concordou em seguir esse ensinamento, mas logo depois, pelo entusiasmo, voou bem alto e não deu outra. As penas se soltaram e Ícaro se projetou no mar Egeu, morrendo afogado, sem que Dédalo pudesse fazer nada. Moral da história: hoje os acidentes aeronáuticos continuam acontecendo pelo mesmo motivo, pelo descumprimento de procedimentos de segurança. Filosofia Cipaer. Como em qualquer atividade humana, possui uma base filosófica, e é sobre essa base que as técnicas serão desenvolvidas. Ou seja, as nossas tarefas diárias, elas são desenvolvidas, são essas técnicas em cima dessas bases filosóficas. As experiências vividas, elas dão origem à prevenção de acidentes,
formando os conceitos, as normas sobre determinada atividade. Assim, constitui a filosofia de prevenção de acidentes, ou filosofia Cipaé, como ela é mais comumente conhecida em todo o Brasil. Dentro dos princípios básicos da filosofia Cipaé, nós vemos que toda filosofia ela está também e é sustentada por 8 princípios básicos. Esses princípios básicos são baseados em constante evolução. Então, eles não param, eles sempre evoluindo, mas nós vamos trabalhar em cima desses princípios básicos para realizar as nossas tarefas. Dentro dos 8 princípios básicos dessa filosofia, nós dizemos que todo acidente pode ser evitado. Pode e deve ser evitado. Na imagem, nós temos a remoção de um DOI. É um objeto que pode causar dano. Esse objeto que nós vemos na imagem estava dentro da turbina de um avião e poderia causar danos a essa turbina. O acidente não acontece por acaso. Ele é resultado de uma sequência de eventos descontrolados que vem acontecendo e eles vão ter influência justamente nas partes que afetam o ser humano, a parte operacional e a parte material. No item 2, nós vemos que o acidente não acontece por uma causa isolada. Ele vem de uma sequência de eventos descontrolados que vão culminar na ocorrência do acidente. No 3, nós vimos que todo acidente ele tem um precedente. E é desse precedente que nós tiramos conhecimentos, nós tiramos experiências para que a gente possa evitar que futuros acidentes semelhantes possam acontecer novamente. A prevenção de acidentes requer a mobilização geral, não é algo que a gente possa fazer sozinho. É preciso que todo mundo se mobilize, principalmente a administração superior. É preciso que haja uma cooperação geral de todos de uma mesma empresa ou da mesma realização de um trabalho. É preciso que haja um envolvimento total para que a prevenção de acidentes seja realizada. Falando dos princípios básicos, é preciso orientar as pessoas com relação à realização do seu trabalho. Um passarinho, quando começa a voar, ele não voa totalmente. Ele cai e depois levanta e torna a tentar voar novamente. Como resultado, cortar as asas do passarinho para que não voe não seria o ideal. O ideal é simplesmente orientar o voo, ensiná-lo a voar, e ele vai aprender a voar de maneira segura e eficaz. Na prevenção de acidentes, principalmente acidentes aeronáuticos, é preciso envolver todo o conjunto da obra na prevenção. E nós temos que os diretores, eles são os principais responsáveis. Nada vai acontecer sem a permissão deles. É preciso que eles participem e que a prevenção de acidentes comece de cima para chegar até a mão de obra final. Em prevenção de acidentes não há segredos, nem há bandeiras, não existem cartas na manga. Aquilo que o técnico de segurança, o profissional da área de segurança sabe, ele deve passar esse conhecimento para os outros trabalhadores, a fim de que todos cheguem ao mesmo nível de conhecimento. E quanto mais conhecimentos tivermos, mais chance nós temos de realizar uma tarefa segura e evitar que os acidentes aconteçam. Acusações, punições vão agir no sentido contrário à prevenção de acidentes. Então, nem sempre punir não é o melhor resultado. É preciso orientar, é preciso estar
checando que nível de conhecimento a pessoa tem, como gerenciar o risco a que ela está exposta. Então, conhecimento, é preciso passar esses conhecimentos e evitar as punições, evitar as acusações. É preciso esclarecer e tirar todo tipo de dúvida para que a prevenção de acidentes tome esse lugar da dúvida. As empresas trabalham formando verdadeiros elos com relação ao sistema CIPAE. O sistema CIPAE não é um órgão, é uma filosofia de trabalho. E dentro dessa filosofia de trabalho, a Petrobras envolve os órgãos dessa empresa e as pessoas na execução desse trabalho. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi criado em 1971 e, com isso, revolucionou a filosofia de acidentes aeronáuticos. A palavra inquérito, o inquérito militar, foi substituído pela prevenção de acidentes. Então, deixa de existir o inquérito que buscava os culpados e prevalece hoje a prevenção de acidentes, que busca as causas do que levaram à ocorrência do acidente. Então, esse levantamento de culpados para que sejam punidos os culpados deixa de existir, surge então uma nova filosofia de trabalho, que é a filosofia CIPAE, através do CENIPA, na identificação das causas que levaram à ocorrência do acidente de trabalho. O CPAA, Petrobras, são grupos de segurança de voo e onde eles têm representantes de cada área envolvida. Esses grupos se reúnem para fazer uma análise, uma avaliação das ocorrências dentro de um período. Então, aquilo que aconteceu dentro de um período de errado, então há uma reunião que vai expor e buscar solução para os acidentes e incidentes acontecidos durante um determinado período. O agente de segurança de voo é o elemento credenciado, qualificado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e ele participa diretamente da investigação do acidente aeronáutico. O elemento credenciado, também qualificado pelo CENIPA, atua na prevenção dos acidentes aeronáuticos. Prevenção de acidentes aeronáuticos. A prevenção de acidentes é um conjunto de ações de modo a impedir a ocorrência de acidentes, evitando custos adicionais. Na prevenção, não observamos somente o homem ou mesmo a máquina, o helicóptero. De uma forma geral, o homem opera a máquina e a aeronave operada, e o meio aonde se desenvolve essa atividade, ou seja, condições atmosféricas, o ambiente de cabine, que é a relação entre piloto e copiloto, como é que está sendo realizada essa coordenação de cabine, o meio social onde vive o homem, como ele está se relacionando nesse meio social, e no meio familiar, qual é a relação dele, o relacionamento dele com a família, como vive homem em relação à sua família, e no laboral, no trabalho, como é esse relacionamento dele no local de trabalho. Esses três elementos, o homem, a máquina e o meio, representam a base de todo o trabalho de prevenção destinado a identificar e evitar que os riscos presentes nas atividades se transformem em acidentes. A investigação de acidentes no sistema CIPAE, ele é um processo realizado para prevenir a ocorrência de novos acidentes, identificando os fatores contribuintes. Esse processo é realizado por profissional credenciado pelo sistema CIPAE.
visando unicamente a prevenção de acidentes. O propósito da investigação não é determinar a culpa ou responsabilidade, mas sim levantar as causas que geraram a ocorrência deste acidente. A causa de um acidente é resultante desta combinação de atos ou fatos, ou até da combinação deles, que vai gerar a ocorrência de um incidente ou um acidente aeronáutico, ou até mesmo de uma ocorrência de solo. Eles vão gerar alguns fatores que vão contribuir para a ocorrência desses acidentes. Esses fatores podem ser da ordem humanas, fatores operacionais ou fatores materiais. O fator humano envolve o complexo biológico do ser humano, através da área médica, como doenças que podem interferir no desempenho das suas atribuições ali na aeronave. A parte psicológica, que vai envolver essa concentração do piloto no desempenho das suas atividades. Isso pode ter influência em relação ao seu convívio na parte familiar, na parte social, na parte laboral. Como está sendo o desempenho dessa pessoa nessas áreas? E isso pode afetar justamente o seu psicológico, fazendo com que o seu desempenho não seja dentro de uma margem de segurança aceitável. Dando continuidade aos fatores contribuintes para a ocorrência dos acidentes, nós temos os aspectos operacionais, são os fatores operacionais. Esses fatores estão alinhados justamente à operação da máquina, como o homem está conduzindo o equipamento. E muitas das vezes, alguns fatores como uma instrução deficiente pode estar influenciando de maneira negativa, ou a manutenção, que é deficiente também, pode ter alguma influência. A coordenação de cabine, que é justamente a comunicação entre o piloto e o copiloto, ele deve funcionar, apesar de cada um ter a sua instrução sobre o que deve realizar durante um voo. E muitas das vezes é preciso que haja uma combinação de informação entre piloto e copiloto. E se essa coordenação de cabine não funcionar, alguns acidentes já aconteceram em função dessa coordenação de cabine ser deficiente. Continuando apresentando os fatores operacionais que conduzem à ocorrência de incidentes e acidentes aeronáuticos. O julgamento deficiente de alguma situação, muitas das vezes o erro é do ser humano e ele se julga não ter erros e coloca o erro no próprio equipamento. O planejamento deficiente, a pouca experiência, tanto de um quanto de outro, pode causar uma interferência nesse relacionamento e conduzir uma deficiente coordenação de cabine. A supervisão deficiente, a função do supervisor é justamente estar sinalizando, identificando os fatores que podem conduzir ao erro e estar reparando esses fatores, eliminando essa possibilidade da ocorrência de erros. Os fatores materiais são oriundos da própria máquina, mas na parte de fabricação. Então, são acidentes que acontecem em virtude de peças ou de sistemas que param de funcionar. Mas esses acidentes são de ordem de fabricação do equipamento e não de manutenção, mas sim já é de fabricação, conforme foi uma situação em que uma peça se soltou de uma aeronave e se chocou contra o rotor de cauda, e foi identificado que foi problema de fabricação por determinação do CENIPA. Todas as aeronaves desse modelo, desse tipo de aeronave,
não puderam voar até que fosse identificado que aquela causa não aconteceria com outras aeronaves. Observando o gráfico, nós podemos ver as causas geradoras do acidente aeronáutico, ou seja, os fatores contribuintes para a ocorrência desse acidente. Então, nós vemos que nós temos 3 fatias separadas nesse gráfico. Na fatia onde consta 5% são fatores da máquina. Então, é a máquina gerando a causa do acidente. Nós temos o fator contribuinte, ser humano, que corresponde a 20% do gráfico. E nós temos 75% que são os fatores operacionais, ou seja, é o erro acontecendo na condução da máquina e essa condução é feita pelo homem. Observando esse detalhe em que nós temos os erros cometidos pelo ser humano, é o fator humano interagindo na ocorrência do acidente, quer seja por doença, quer seja pelo fator psicológico, fisiológico do ser humano, e nós temos também a parte operacional. Na parte operacional, quem está conduzindo a máquina é o ser humano. Portanto, nós podemos unir essas duas partes, porque nessas duas partes nós temos o ser humano interagindo, proporcionando aí a causa do acidente aeronáutico. Então nós temos a área operacional e a área humana, em que o homem interfere diretamente. Portanto, nós teremos um total de 95% do fator humano como forma contribuinte da ocorrência do acidente aeronáutico. De acordo com dados estatísticos, nós podemos reforçar que a contribuição para a ocorrência dos acidentes tem o ser humano como fator humano e o ser humano como fator operacional, contribuindo para a ocorrência dos acidentes, num somatório total de 95% das causas contribuintes para a ocorrência do acidente. No gerenciamento de segurança operacional, temos 3 conceitos básicos na prevenção de acidentes aeronáuticos. Primeiro, nós temos a cultura da organização. É o conjunto de hábitos e crenças, é naquilo em que a empresa acredita, né? A companhia, por toda a empresa, e compartilha, isso é compartilhado, esses hábitos, essas crenças, eles são compartilhados em toda a empresa. Então, todos acreditam que essa é a maneira mais certa ou a maneira melhor de se trabalhar. A administração superior, ele tem que estar comprometida com a cultura de segurança e deve ter participação de todos os gerentes, de todos os supervisores, de todos os chefes, enfim, de toda a empresa. A segurança só vai funcionar se houver o comprometimento de todos com esse objetivo. O segundo conceito baseia-se no risco, e todo esse risco ele é intrínseco à atividade que se executa. E toda atividade que nós executamos, existe um risco. É preciso saber gerenciar esse risco para que a gente possa trabalhar dentro de uma margem de segurança aceitável. Por fim, o terceiro conceito está focado no homem que executa a atividade, opera a máquina, dirige o pessoal, planeja, supervisiona. Com isso, ele sofre a influência externa do meio, da família, dos amigos, do chefe, dos chefiados, que o torna o mais sensível de todos. É preciso conhecer suas capacidades e suas vulnerabilidades. O homem não é infalível, por isso devem ser criadas ferramentas de supervisão e acompanhamento desse homem. No gerenciamento de segurança, envolvemos
três áreas a fim de melhorar o desempenho do ser humano. Na primeira, nós temos a motivação. Todo ser humano necessita de estímulos, uns mais, outros menos. Cabe ao supervisor identificar a quantidade necessária de estímulos de cada trabalhador. Educação e treinamento. Na realização de suas tarefas, é muito importante que o trabalhador saiba o porquê de realizar essa tarefa e se essa tarefa está sendo realizada da melhor maneira possível. Na vida laboral, não basta realizar o treinamento, é necessário educar o trabalhador a executar o que lhe foi ensinado, mostrando a razão e a importância disso. Supervisão. Qualquer atividade realizada, mesmo dentro dos padrões estabelecidos, necessita ser avaliada periodicamente, uma vez que pode sofrer influências externas. Os supervisores têm essa missão de atualizar dados, quer seja para adequação a novos procedimentos ou alteração do próprio sistema. O programa de prevenção de acidentes aeronáuticos deve envolver a qualidade da empresa, qualidade dos serviços, envolvendo com isso todos os setores da empresa, inclusive a alta administração. O CIPAE vem ao longo de sua existência desenvolvendo diversas ferramentas na utilização da prevenção de acidentes aeronáuticos. O RELPREV é uma das principais ferramentas e tem como missão principal o relato voluntário de situações que podem colocar em risco a operação aérea. Como já dissemos, qualquer pessoa que tiver conhecimento ou presenciar uma situação deve elaborar um relatório, um RELPREV. Na elaboração do RELPREV, ele poderá ou não se identificar. Caso a opção seja identificar, deverá fornecer um meio de contato para que ele tome conhecimento da análise destinada ao relatório. Todos os relatórios gerados no sistema Petrobras serão encaminhados à coordenação do Grupo de Segurança de Voo, onde será feita a análise preliminar. Caso seja encontrada uma solução para o problema, essa solução será encaminhada para o CENIPA, informando qual foi a solução. Caso não encontre, caberá ao CENIPA determinar qual é a medida necessária para solucionar o problema. Compete aos agentes de segurança de voo da empresa operadora tratarem dos relatórios emitidos por profissionais da Petrobras ou demais usuários. O grupo de segurança de voo, credenciado pelo CENIPA, tratará dos RELPREVs do sistema para a própria Petrobras. Todo o RELPREV, relatório de prevenção, terá sua divulgação em todo o território nacional. O grupo de segurança de voo da Petrobras deverá preservar a identidade do relator. Temos na imagem o modelo que devemos preencher o RELPREV. Hoje não mais utilizado, pois temos um site, através desse site nós preenchemos o RELPREV. Cabe à empresa auxiliar no preenchimento do RELPREV. PPA da Petrobras, Programa de Prevenção de Riscos Aeronáuticos, onde são definidas as responsabilidades e durante a realização de operações aéreas. O PPA foi criado com o intuito de diminuir o número de acidentes aeronáuticos. O PPA tem como base as experiências vividas e o bom senso, conforme as legislações e regulamentos, de forma a gerenciar os riscos que comprometem as atividades aéreas, procurando sensibilizar a todos sobre a necessidade de identificar e eliminar pontos que conflitam com a segurança da operação aérea. A vistoria CIPAER no sistema Petrobras tem como objetivo a prevenção de acidentes aeronáuticos,
procurando aumentar a eficiência da atividade aérea. Tendo em vista que os acidentes são causados por diversos fatores, as vistorias se tornam uma excelente ferramenta na investigação e prevenção dos acidentes aeronáuticos. Em qualquer momento que a Petrobras achar conveniente, ela pode criar uma comissão para fazer uma vistoria do sistema CIPA-E. Um relatório final deverá ser enviado ao CENIPA. As atividades educativas são eventos como aulas, palestras, treinamentos, destinados a tirar dúvidas de pessoas envolvidas com as operações aéreas com relação à segurança do voo. Com relação à atividades educativas, temos os temas abordados: RELPREV, relatório de prevenção, transporte de produtos perigosos, prevenção de incidentes e acidentes aeronáuticos e danos por objetos estranhos, o DOI. Ainda com temas educativos, nós temos o gerenciamento de risco na aviação, operação em helideques, segurança de voo em operação com helicópteros, noções básicas de legislação aeronáutica. As operadoras contratadas deverão enviar o programa de treinamento dos tripulantes para o grupo de segurança de voo da Petrobras, bem como o treinamento de todo o corpo técnico nas respectivas aeronaves. A Petrobras, por não se tratar de uma empresa operadora, e sim como elo do sistema CIPA-E, deve se adequar e administrar o sistema, sendo que alguns dos seus subprogramas são de responsabilidade única das operadoras. Alguns desses exemplos, nós temos o DOI e a conservação da audição. O DOI é uma ocorrência geralmente provocada pelo ser humano, onde objetos são esquecidos ou são deixados nesse local e podem provocar danos na operação aérea, operação com helicópteros. Eles podem ser ou absorvidos pelo próprio helicóptero, indo parar nas turbinas, ou pode ser jogados em direção à guarnição do helideck, provocando lesões. A Petrobras deverá desenvolver palestras em todas as suas unidades, visando conscientizar as pessoas, os passageiros, com relação aos objetos soltos. Todos os objetos devem estar dentro das bagagens, armazenados dentro dos bagageiros da aeronave. Objetos como bonés, revistas, jornais e algo que possa sair do controle do passageiro e afetar a aeronave ou afetar a equipe que guarnece o helideck. O DOI é um dano que envolve a todos que estão realizando a operação aérea. O custo do DOI é sempre elevado, quer seja com as peças avariadas, com os sistemas, quando não envolve a própria vida das pessoas. A prevenção de DOI deve ser feita através de divulgação, através de motivação das pessoas, através da conscientização das pessoas, através da disciplina e através da prática da patrulha DOI. A patrulha DOI é uma inspeção que é realizada na área do helideck para a remoção das peças que possam vir a causar danos à aeronave ou ao grupo que guarnece o helideck. O DOI deve ser tratado como alto risco de provocar acidente e só depende de você eliminá-lo.
Cabe à ANCIA, antes do pouso, certificar-se que não existem objetos que podem provocar danos à aeronave no helideck e no seu entorno também. Embora o nome DOI sugira objetos danosos, a causa dos danos é pelo erro ou descuido das pessoas. Na imagem, estamos vendo a realização da patrulha DOI. A patrulha DOI, que é a inspeção realizada no helideck e no seu entorno para a remoção dos objetos que podem causar danos à operação aérea e à equipe que guarnece o helideck. O PAPRE é o Plano de Emergência Aeronáutica e o Plano de Resposta à Emergência. É o documento que contém as providências a serem tomadas desde o início da emergência até a remoção dos destroços, a fim de liberar o helideck para as operações normais. O PAPRE garante a eficácia da transição das atividades de rotina para as operações emergenciais. O PAPRE define a delegação de autoridades para operações de emergência, estabelece os graus de responsabilidade, coordena os esforços dos grupos envolvidos, garantir o retorno das operações normais após o término da emergência. A grande preocupação do sistema é com os passageiros dos helicópteros, sendo distribuídos protetores auditivos para todos os usuários. Faremos uma reflexão sobre todo o assunto abordado. É necessário nessa reflexão que em 1 minuto é o tempo que nós gastamos para escrever uma regra de segurança de voo. Gastamos 1 hora para realizar um encontro de segurança de voo. É preciso 1 semana para fazer um programa de prevenção de acidentes aeronáuticos. Será necessário 1 mês para colocá-lo em operação. É necessário 1 ano para ganhar um prêmio de segurança de voo. É preciso uma vida inteira para tornar-se um profissional seguro. Porém, apenas 1 segundo para destruir tudo com um único acidente.